pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Thaís de Matemática e hoje nós começamos a apostila nova, a apostila Delta. Está bem? As nossas aulas 1 e 2. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre circunferência e relações métricas na circunferência. Está bem? Então, tudo bem, né? Circunferência aqui, ó, vou fazer uma circunferência para vocês. E na circunferência, a gente tem alguns elementos, está bem? Bom, quais seriam esses elementos, né? Primeiro, o centro da circunferência, que está bem no meio dela, está bem? Como que seria uma definição, né, para a circunferência? Seria dado um ponto, né, nós temos aqui infinitas retas, certo? Desse ponto. E essas retas têm o mesmo comprimento, certo? Então, se eu tenho um ponto e dele infinitas retas que tenham o mesmo comprimento, mas que ela parte desse ponto, ela vai formar uma circunferência. Está bem? Claro que não é essas daqui, né, que eu não fiz sem medir. Mas essa seria uma definição de circunferência. Está bem? Aí na apostila de vocês está escrito da seguinte forma: circunferência é o conjunto de pontos de um plano equidistante de um ponto do plano chamado centro. Está bem? Então, aqui está o centro, aqui tem diversas, né, retas, infinitas retas que têm o mesmo tamanho, né? E aí, se você ligar todas as extremidades dessas retas, dessas infinitas retas, a gente tem a circunferência. Está bem? Bom, dado a circunferência, o que a gente precisa saber, né? Aqui nós temos o centro dela. Bom, a distância entre o centro e até a parte da superfície dessa circunferência, a gente chama de raio, certo? Bom, se for de uma extremidade a outra, assim, ó, bem no centro, está bem? Que passa pelo centro, então, essa medida é chamada de diâmetro. Certo? Bom, e se a gente pegar uma parte assim, ó, uma reta que passa por aqui? Bom, essa medida aqui, que vai passar por essa circunferência, a gente coloca o nome de corda. Está bem? Bom, veja, além desse nome de corda, a gente também tem alguns outros nomes a dizer. Se uma reta passa em 2 pontos da minha circunferência, a gente pode dar o nome também referente a essa reta aqui, ó. Vou chamar essa reta de R, tá? Referente a essa reta, a gente tem que a R é secante. Está bem? A circunferência. Vou abreviar aqui, está bem? Bom, e se, dado uma reta, ela passar apenas em um ponto da minha circunferência, assim, ó. Está bem? Ela tá bem do ladinho da minha circunferência e ela passa apenas em um ponto. Aqui eu vou chamar de S. A S a gente chama de tangente à circunferência. Está bem? Só alguns nomes que pode aparecer para vocês em alguns exercícios, né? E daí fica muito mais fácil quando a gente sabe o significado dessas palavras, né? E aí
apresento aqui para vocês, tá bem? Então, agora nós vamos para alguns outros elementos, né? Algumas formulinhas que ajudam a gente a resolver outros exercícios. Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre as relações métricas da circunferência, está bem? Bom, primeiro, nós temos que lembrar que a área da circunferência, né? Ela é dada por A igual a π vezes R ao quadrado, está bem? Sendo R igual ao raio, está bem? Então, dado o raio da circunferência, a gente substitui aqui, então fica A igual a π vezes R ao quadrado, está bem? E o comprimento da circunferência é dado por 2πr, está bem? Sendo R também o raio. Bom, então essas são algumas relações importantes para a gente resolver alguns exercícios, está bem? Guarde essas informações aí. Agora, eu vou fazer alguns desenhos que a partir deles também temos algumas relações métricas. Bom, então, dado aqui esse desenho, né, que nós temos a circunferência, aqui é o centro dela, nós temos duas retas aqui, ó, eu vou chamar uma de R e a outra de S, tá? Tanto a R quanto a S passa em um único ponto da circunferência, estão vendo? Então, a gente pode dizer que essas retas são tangentes a essa circunferência, tá? Então, dadas essas duas retas que são tangentes à circunferência, nós vemos aqui que essas duas retas vão se encontrar em algum momento, né? E aqui, esse momento é o ponto P, é o ponto de encontro, então, dessas retas. Dada essa relação, a gente tem que o segmento de reta do P até o A, esse segmento aqui, do P até o A, é igual ao segmento dessa distância aqui do P até o B, está bem? Então, o segmento de um vai ser igual, ou seja, tem a mesma medida que o outro segmento, beleza? Bom, agora nós vamos falar sobre outra relação, que seria a seguinte. Dada aqui uma circunferência, né? E tem esse seguinte desenho aqui. Bom, se tivermos, então, este desenho aqui, está vendo? Da circunferência, a reta que passa aqui pelo centro, né? A reta RS, a reta R é tangente a essa circunferência, já a reta S é secante, porque passa por dois pontos dessa circunferência, né? E temos esse pontinho B aqui, P, quer dizer, né? O P, que é o encontro dessas duas retas. Está bem? Caso apareça essa relação para vocês, né, esse desenho para vocês, a gente admite, então, que a relação é que a distância, né, o P, o segmento PT, tá vendo aqui, ó, ao quadrado, é igual ao segmento PA, aqui, ops, PA vezes o PB. Está bem? Outra relação aqui para vocês seria a circunferência, e aí aqui nós temos uma reta assim, outra reta aqui. Ambos essa reta, R e S, elas se encontram no centro dessa circunferência. Está bem? Então, aqui eu tenho o A, o B, o C e o D. Está bem? Então, tanto o R quanto o S, eles se encontram no centro da minha circunferência. O
que isso significa? Que o segmento PA, do P até o A, vezes o segmento PB, vai ser igual, certo? O segmento PC vezes o PD. Está bem? Vejam que o tamanho desses segmentos, né, do PB, do PA, do PC e o PD, precisam ser iguais, né? E aí faz sentido fazer a multiplicação, porque fazendo a soma de todos eles, tem que dar o diâmetro, certo? Então, essa também é uma relação. Temos essas duas.